Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jesus Cast, o podcast da lição Team. E a gente está na lição 5 desse trimestre. O título é O Exemplo de Noé e vai falar sobre a fé de Noé no período pré-diluviano. Antes da gente começar a discutir aqui o assunto, eu vou apresentar aqui quem está com a gente, né? Estamos aqui com Renata Gondim. Oi, pessoal. Fernanda Massoud. Oi, pessoal. Sofia de Abreu. Oi, pessoal. Lulu Oliveira. Oi, gente, tudo bem? Guilherme Dória. E aí, pessoal? Bebel. Oi, pessoal. Gabriel Fernandes. Oi, gente. Diego Reis. E aí, galera? E quem está falando aqui com vocês é Lucas Adriano. Bom, para começar, eu vou ler aqui o texto-chave da semana, que se encontra em Gênesis capítulo 6, do verso 5 a 8, e diz assim: O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: Eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Então, pessoal, como o Lucas disse, a gente vai falar sobre Noé e sobre o dilúvio, que é uma história que se passa num período que chama antediluviano. A Bíblia retrata a frustração de Deus, que Deus sentiu por um mundo de pessoas que se acomodaram profundamente à rebelião contra ele. Os habitantes da terra se tornaram tão cheios de egoísmo que tinham se entregado à imoralidade e à idolatria. Não desejavam conhecer nada mais a respeito de Deus e logo passaram a negar sua existência. Essa frase está lá nos Escolhidos, página 47. Essa é a triste verdade sobre os efeitos do pecado. A boa notícia na história de Noé é que mesmo sob pressão, é possível ser fiel a Deus e caminhar com ele, que fez Noé, né? Tanto Enoque como Noé, eles andaram com Deus durante uma época de grande imoralidade no mundo egocêntrico. Noé serve de modelo para nós hoje, ao se aproximar à segunda vinda de Cristo. Com o passar do tempo, essa história de Noé se tornou muito popular. Noé é facilmente associado à figura de animais e a um grande barco, mas sua mensagem nem sempre fica atrelada à ideia de julgamento divino a uma geração ímpia, nem ao fato de que Deus fez tudo o que pôde para salvar a todos, como expressão do seu caráter de amor. Tem até um filme sobre Noé, mas com a história toda deturpada. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês aqui: quando vocês estudam a história de Noé, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? A primeira coisa que vem na minha cabeça é Noé na arca e os animais entrando em pares nela. Depois de estudar a lição, me atentei mais ao fato da fidelidade que Noé tinha para com Deus, em que era o único da terra junto com sua família que servia e amava ao Criador. Assim, quando eu estudo a história de Noé, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a arca, né? O barcão lá, pá. Eu imagino também a cena como deveria ser, tipo, os animais em direção à arca, entrando lá tudo certinho. E vai ser uma coisa muito massa, né, velho? Tipo, pô, os animais em pares, assim, do tudo certinho lá pra dentro da arca. Mas a primeira coisa que eu penso, assim, quando falo da história de Noé, quando eu estudo, eu penso na arca, né? E no dilúvio. Não é nem quando eu estudo a história de Noé, é quando eu ouço falar de Noé, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a arca. Querendo ou não, a gente sempre remete o nome Noé à arca dele. Arca. A arca? O casal de animais, de cada espécie, se unindo na arca para ser salvo. Os animais puros, né? Quem mais? O céu naquela hora. Dilúvio. Certo. Então, assim, ó, Gênesis 5, 6, fala assim: Deus viu que as pessoas eram más e ficou triste por tê-las feito e resolveu destruí-las. Mas ele aprovava o que Noé fazia. Noé nunca tinha visto chuva,
mas obedeceu e ainda mais gastou seus bens para fazer o que Deus pediu. A única evidência que Noé teve de que o dilúvio aconteceria foi o que Deus disse a ele. Nada mais. Não tinha figuras, não tinha vídeos e imagens de qualquer tipo que o ajudasse a captar ou entender o terrível dia do julgamento que vivia. O mesmo acontece conosco hoje. Noé serve de modelo para nós hoje ao se aproximar à segunda vinda de Cristo. Então vamos lá. O que a gente pode aprender com a história de Noé? Podemos aprender sobre confiança em Deus, fidelidade a Deus e fé. Noé, mesmo sem saber muito, apenas seguiu a ordem do Criador. Ele preferiu negar os prazeres do mundo e seguir o caminho de Deus. Ele foi um exemplo. E podemos fazer o mesmo que Noé. Sabemos que Jesus voltará, então podemos fazer nossa parte, seguir suas instruções e dizer ao mundo sobre sua volta. A gente pode tirar uma lição de fé daí, porque Noé, ele vivia num mundo, não é nem só de fé, é de obediência. As pessoas naquela época, eles não ligavam para Deus, eles estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus. E eles achavam que estava tudo bem, que estava de boa aquilo que eles estavam fazendo e que eles tinham controle sobre tudo que estava acontecendo, que eles sabiam de tudo que estava acontecendo. E Noé, ele sabia que Deus estava acima de tudo e de todos e ele respeitava isso. E mesmo ele pregando sobre a arca, as pessoas zombando, sobre o dilúvio, as pessoas zombando dele, fazendo chacota dele, ele continuou firme ali, ele terminou a arca e quando o dilúvio chegou, ele e a família dele foram salvos, né, por causa da fé. Se a gente for parar para reparar, né, prestar atenção na história, a gente pode tirar lições, várias lições, né, muito bacanas, mas eu vou dar exemplo de uma que basicamente Noé ele pregou por 120 anos, né, então ele pregava, sabe, direto, falando para o povo largar essa vida que eles estavam seguindo, entrar na arca junto com ele, porque ia ter um dilúvio e tudo mais, mas ninguém deu ouvido a ele. E eu associo muito, a lição que eu tiro daqui, né, é que dá para associar muito essa história de Noé com os dias de hoje que a gente tem vivido, porque pessoas estão sendo usadas por Deus, estão pregando, estão fazendo, sabe, Deus está usando as pessoas para falar para as outras pessoas a verdade, mas as pessoas não estão dando ouvidos, estão achando que as coisas não vão acontecer, muitas das vezes que Jesus não vai voltar, que não vai acontecer o apocalipse, porque as pessoas estão vivendo como se isso não fosse acontecer, né? Então, eles são uma das que eu acho mais legal, né? É essa associação aí dos tempos de Noé com os dias de hoje, né? Que são tempos muito diferentes, mas que as atitudes das pessoas estão sendo muito parecidas, né? Podem falar aí. A ter fé. Perseverança, né? Perseverança. Quem mais? Seguir o caminho de Deus, independente da opinião dos outros, né? Afinal, Deus estava com Noé e as outras pessoas daquela época o criticavam. Exatamente. Naquela época, o mundo, eu queria perguntar aqui para vocês, a gente estava até conversando sobre isso, como é que estavam as pessoas naquela época? Tudo estava uma época, digamos assim, conturbada. Conturbado. O que o povo... O povo estava se prostituindo, fazendo tudo que, digamos assim, tudo que queria, só que, tipo assim, errado. E o que eles acharam de Noé? O que eles achavam que Noé era? Eles achavam que ele era um lunático. Lunático. Por quê? Naquela época não chovia tanto como hoje, né? Nem chovia. Eles não sabiam o que era isso. Eles não sabiam o que era chuva. Achavam que ele era um E Deus. sem falar também que eles não, tipo assim, eles achavam que por Deus ser bom, Deus não ia fazer isso, né? Não ia destruir o que ele fez. Exatamente. Então, uma das coisas que a gente aprende na história de Noé, embora o julgamento esteja perto, Deus tem um plano de salvação para todos. Vocês viram na história que Deus queria salvar todo mundo, tanto que Noé ficou falando 120 anos com as pessoas, né? A arca é um símbolo de fidelidade e obediência sob pressão.
Porque, por causa dela, multidões zombaram e ridicularizaram Noé e sua família. As escrituras dizem que, de igual modo, o sábado será um teste de fidelidade nos momentos finais da história para os que estiverem vivos. Apocalipse 14 fala sobre isso. Então, a outra pergunta, baseado na história de Noé, para vocês, o que significa ter fé? Para mim, fé significa acreditar em algo muito poderosamente. Acreditar mesmo quando as pessoas zombam de você ou, enfim, te fazem tentar não acreditar nisso. Eu acho que fé para mim é acreditar. Continuar acreditando apesar das circunstâncias. Ter fé para mim é acreditar que algo que queremos irá acontecer, mesmo não vendo. Uma história que eu me lembro sobre isso é da mulher de Cananeia. Sua filha estava endemoniada e Jesus foi mandado para fazer milagres em Israel. E aquela mulher não era de Israel, mas sabia que só Jesus poderia curar sua filha. Então ela tentou convencer o mestre e disse que, mesmo que ela não fosse da família de Israel, ela era como um cachorrinho, porque ela fazia parte da casa, e até os cachorrinhos de seus senhores comiam migalhas, então ela também queria um milagre. Jesus viu que aquela mulher tinha muita fé e curou a filha dela no mesmo instante. Para mim, ter fé seria basicamente acreditar sem necessariamente ter uma total certeza daquilo que você acredita, né? Vamos supor, a gente acredita em Deus, né? Mas a gente nunca viu ele, né? Em matéria, né? Em pessoa, enfim. Mas, baseado na história de Noé, basicamente, a única base que o pessoal tinha para acreditar que havia um dilúvio era Noé, né? Mas o pessoal via que Noé era alguém firmado com Deus, era uma pessoa íntegra e boa. Porém, nunca tinha chovido antes, então tudo aquilo foi muito estranho. E é ali que entra a questão da fé, né? Se as pessoas tivessem fé na palavra de Noé, elas entrariam na arca e seriam salvas. Porém, não tiveram fé na palavra de Noé, na palavra que Deus pediu para que Noé transmitisse. Em vez disso, endureceram o coração, não deram ouvidos, e só Noé, a família dele e os animais que foram para dentro da arca, o resto foi tudo de vala pelo dilúvio. O que é fé? No que não pode ver. Confiar no que não pode ver. É isso. Basicamente, é isso, né? Fé é crer no invisível. Deus já sabia quem, pela fé, escolheria entrar na arca. Afinal de contas, não seria necessário ter fé para bater na porta da arca depois de ver as nuvens do céu e sentir as gotas de chuva. É muito fácil, quando começou a cair chuva, a galera queria entrar. Mas o difícil é você acreditar em Noé e Deus falando assim, olha, vai chover por 120 anos, né? Então, novamente, Gênesis 6, de 4 a 6, descreve a que ponto as pessoas haviam chegado em seu pecado. Diz assim, todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Você já imaginou em que condições estavam e quão longe tinham ido para que Deus se arrependesse de criá-las e decidisse destruir todo o planeta? Imagine aí as pessoas, como elas estavam para Deus ficar triste e falar assim, não, agora eu vou destruir o planeta. Só que aí ele viu que tinha Noé e a família dele. E além de Noé e a família dele, a gente vê Matusalém, né? Que construiu a arca junto com Noé, mas infelizmente ele morreu antes. Então qual é a semelhança da história de Noé para os dias em que estamos vivendo? Semelhança é que basicamente Noé viveu, né, 120 anos pregando, falando pro povo, né, para entrar na arca, para largar essa vida, ia haver um dilúvio e tudo mais. Ninguém deu ouvidos e todos foram pegos de surpresa, né? Reclamavam para que Moisés abrisse a porta, mas já era tarde demais. E basicamente é o que estamos vivendo nos dias de hoje, né? Ninguém sabe nem o dia nem a hora em que o Messias voltará novamente, e muitos ainda assim dizem acreditar, mas vivem como se ele não
estivesse, ou que pelo menos não tentam, sabe, viver como se ele estivesse perto de voltar. As pessoas, né, é como está escrito lá, né, as pessoas hoje em dia fazem o quê? Se dão em casamento, bebem, se prostituem. A mesma coisa era nos tempos de Noé, que agora está acontecendo também nos dias de hoje, a mesma coisa. Pessoas estão sendo usadas por Deus, estão pregando, mas as pessoas não estão dando ouvidos, e a gente pode ter a certeza que muitas vão ser pegas de surpresa, né? Porque fala que aquelas pessoas que vão se perder são como a areia do mar. Mas eu creio também que vai ter uma boa porcentagem de pessoas que, com a fé em Deus, vão conseguir ir para o céu também. Mas muitas pessoas vão ser pegas de surpresa e vão se perder aí, infelizmente. Pensei que deve ter sido muito triste para Deus de ter feito as pessoas e elas escolherem o caminho do mal. A semelhança dessa história com os dias de hoje é que cada vez mais pessoas escolhem o caminho do mal. Mas temos esperança. A porta ainda está aberta e podemos entrar e irmos para o caminho de Deus. Bom, as pessoas na nossa época de hoje, né, elas são muito parecidas com as pessoas da época de Noé. Em várias coisas. As pessoas não ligam mais para Deus, elas põem coisas, materiais ou coisas fúteis acima de Deus. E elas não enxergam que elas estão se auto-sabotando, elas estão se prejudicando por conta disso. É isso. Bom, é que o pessoal, tipo assim, tá quase na mesma situação que antigamente, só que assim, mais amenizada. Roubo, prostituição. E a semelhança disso com o que Noé fazia. Era a arca naquela época e hoje em dia é a volta de Jesus Cristo. A volta de Jesus. E essa semelhança é assim, da gente falar para as outras pessoas o que está acontecendo e as pessoas não acreditarem, né? Como muitos não acreditam, e Deus. Você vê as igrejas aí vazias e as festas cheias, né? Esse ano, dia 27, fez 10 anos daquele incidente lá na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. Eu tenho um primo que ele estudou nessa faculdade há 4 anos atrás, né? E ele pôde ver como que tá a boate hoje. Eles reformaram a frente para que as famílias e o pessoal de Santa Maria, onde era essa boate, não vissem mais aquela cena na cabeça. E teve um julgamento. Os caras foram condenados e agora em dezembro anularam os julgamentos e eles estão todos soltos. Imagine a revolta dessa família. E a gente traz para hoje, né? Por que eu estou falando disso? Porque entre essas pessoas que estavam nessa boate, tinha uma menina que era adventista, né? Ela conseguiu sair da boate. Mas o que aconteceu com ela? O nome dela é Débora. Uma vez até eu conversei com ela no Instagram. O nome dela é Débora. Ela foi para a igreja no sábado e de tarde as amigas dela ficaram a tarde inteira chamando ela para ir para essa festa. Ela nunca tinha ido a uma festa. E os pais falando que não era para ela ir. A mãe sonhou com alguma coisa e falou: olha, minha filha, não vá, mas você tem o livre-arbítrio, não sou eu que vou ter que te impedir de fazer isso. Ela conseguiu sair, mas, né, ela ouvia sempre falar de Jesus, ela pregava de Jesus, e mesmo assim, a influência dos amigos, ela foi para essa boate. O outro menino, ele estudou na escola adventista o tempo todo, até o ensino médio. Esse, infelizmente, não resistiu, ele não conseguiu sair da boate. E a mãe dele, no depoimento dela lá, falando desse negócio, falou, e a reportagem fala, deixa bem claro, o menino estudou em colégio adventista até o 3º ano do ensino médio. E a mãe fala, era um menino bom, que ajudava todo mundo, era temente a Deus. Mas, onde que ele estava? Na boate. No lugar errado, na hora errada. Se você estivesse na hora certa, ele estava no lugar errado. Assim,
E a reportagem não fala que ele era adventista. Eu suponho que não, mas que ele estudou em escola adventista até o 3º ano do ensino médio. Então, ele conhecia tudo que a Bíblia fala. E aí ele escolheu. E hoje a gente faz essa escolha de todos os dias, né? Caminhar com Deus ou ir de encontro às coisas que o mundo oferece que não são ruins, né? Então, assim, no mesmo ano que veio o dilúvio, Matusalém, que era o filho de Enoque, morreu. Matusalém, ele testemunhou séculos de decadência espiritual e moral, mas ele conhecia o plano e as promessas de Deus, que já havia levado seu pai para o céu. Se Matusalém representasse um grupo de pessoas no fim dos tempos, quem você diria que seria esse grupo de pessoas? Eu acredito que Matusalém, ele representaria um grupo de fiéis a Deus, o grupo das pessoas que são fiéis a Deus e que estão seladas no livro da vida, para irem para o céu, né, morar com Jesus. Porque Matusalém, ele teve o ensinamento do pai dele, porque Enoque quis passar esse ensinamento para ele. Ele queria andar com Deus porque ele queria ter aquela comunhão para poder passar algo bom para o filho dele. Então, Matusalém, ele tinha noção de como servir a Deus, a forma de servir a Deus, de agradar a Deus. Não vou dizer a forma certa, porque vem do coração, né? Vem aquilo ali. Se você está prestando culto a Deus, está da forma certa. Se você acha que você está em comunhão com Deus, para você está em comunhão com Ele. E Matusalém, ele seguia o pai dele, ele seguiu os passos do pai dele, né? Ele aprendeu com o pai, então ele acabou aderindo àquilo que o pai ensinou para ele. Acho que o grupo que representa seriam os salvos que morreram ou morrerão antes da segunda vinda de Jesus, pois mesmo eles tendo morrido, não deixaram de acreditar em Jesus. Eu acho que seria o grupo dos remanescentes, né? Porque Matusalém era um cara íntegro, era um cara bom. Ele até ajudou, né? Alguma coisa assim, parece, a construir a arca, coisa do tipo. Ajudou Noé. E também eu acho também porque ele devia ser uma pessoa muito íntegra, porque seu pai era Enoque, né? Um cara que foi transladado e nem chegou a conhecer a morte. Um cara que vivia numa integridade assim muito, muito forte com Deus, né? Como diz a palavra, ele andava com Deus. O justo, né? O justo, sim. Que pregaram o evangelho Que morreram primeiro. Que morreram primeiro. No caso, que vão ressuscitar primeiro também. Que vão ressuscitar primeiro, né? Matusalém, ele ouviu falando de tudo, ele seguiu Noé. A Bíblia fala que, a Bíblia e os livros escolhidos, eles falam que Noé não construiu a arca sozinho, Noé teve ajuda. Mas as pessoas que ajudaram a construir a arca com Noé, infelizmente, com o passar do tempo, foram 120 anos construída a arca, algumas pessoas vieram a falecer. Mas a gente crê que essas pessoas vão ser ressuscitadas. Por quê? Porque elas morreram ali junto com Noé, construindo a arca, ouvindo falar de Deus. E a gente vai passar para os versos aí de quarta-feira. Eu queria que Lucas lesse aí Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. E o segundo verso que a gente tem aí está em 2 Pedro 3, de 5 a 7. Eles esqueceram deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, e fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu tudo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. E Isaías 54:10. Pois ainda que os montes se movam e as colinas desapareçam, meu amor por você permanecerá. A aliança de minha bênção jamais será quebrada.
diz o Senhor, que tem compaixão de você. E aí eu pergunto para vocês, qual é o verso que te chamou mais atenção aí, ou o que eles falam em resumo aí? Todos aí são bons, né? Todos são interessantes, mas para mim o que eu achei mais da hora foi o de Isaías 54, do versículo 10, né? Que basicamente está falando da persistência, né, de Deus por nós, pela compaixão, né, que Ele tem pela gente, né? Pelas oportunidades que Ele nos dá, e mesmo a gente estando errando aqui na Terra, mas que quando a gente pede perdão, Ele nos perdoa, Ele quer carregar os nossos fardos, enfim, que Deus tem compaixão de nós, né? Porque diz que montanhas podem se mover, mas o amor dele vai permanecer. O verso que mais chamou a atenção foi Isaías 54:10, porque ele fala do grande amor de Deus por nós, né? Hebreus 11:7 foi o verso que eu escolhi. A fé de Noé mudou sua vida, porque ele deixou Deus ser o guia dela. Mesmo que o resto do mundo não fizesse o mesmo que Noé estava fazendo, ele e sua família acreditaram e tiveram fé em Deus, obedecendo a sua palavra. O verso Hebreus 11:7 está dizendo que Noé, pela fé, construiu a grande arca e se manteve, e pela fé ele se manteve até o final e vai receber a grande recompensa. Eu achei bem interessante o verso de Isaías 54:10, porque é uma promessa, né, que Deus está dizendo que por mais que muitas coisas aconteçam, que se movam montes e colinas, o amor de Deus ele permanecerá e a aliança dele também continuará, pois ele é um Deus de compaixão, como ele disse. E em 2 Pedro 3:5, fala que eles esqueceram de Deus, né? Que criou tudo e que No final. no final vai destruir a terra com os ímpios e com fogo. Exatamente, Sofia. Antes da gente passar para as considerações de vocês, no verso, né, que está em Gênesis 6:3, diz que o Senhor falou: Meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Deus deu a Noé uma data específica para o juízo do mundo naquela época, mas não deu uma data exata agora para o juízo final. O que você acha que Deus decidiu fazer isso? Você acha que saber quanto tempo nos resta ajudaria ou atrapalharia a propagação do Evangelho até os confins da Terra? Falem aí. Eu acho que não seria bom nós já sabermos a data do juízo final, porque a gente vai dar o nosso melhor para poder pregar o evangelho. Porque, por exemplo, estamos em 2023, um exemplo aqui, não estou dizendo que é isso, mas, por exemplo, a data do juízo final é em 2060, digamos assim. Então, os adventistas, eles teriam uma data, até uma certa data, para pregar o evangelho. Isso não é bom. Nós temos que pregar o evangelho constantemente, nós temos que mostrar do amor de Deus constantemente. E não mostrar, por exemplo, quando estiver faltando 2 anos para o juízo final. Não, tem que mostrar todos os dias, todas as semanas, todos os anos, em qualquer lugar que nós vamos, nós temos que mostrar o amor de Deus para as pessoas. Nós temos que dar testemunho daquilo que nós pregamos. Então, eu acho que não ajudaria muito nós já sabermos a data do juízo final. Eu acho que se tivesse uma data, atrapalharia a pregação do Evangelho, pois a maioria de nós, ou todos nós, iríamos adorá-lo quando estivesse perto da data e também só por interesse. E Deus fez isso para que justamente como a gente não sabe o dia nem a hora, a gente já começa a se preparar desde cedo, né? Se apegar com as coisas de Deus, se apegar com a palavra dele. E eu também acho que isso não atrapalha na questão da pregação do evangelho, porque já que você não sabe nem o dia nem a hora, o certo seria fazer o que? Estudar, se apegar com Deus e estar espalhando a palavra dele. Isso só mostra que é uma pessoa que está interessada no amor de Deus e que está buscando a Deus. E que quando chegar o dia, muito provavelmente vai estar preparada. Agora, se uma pessoa, vamos supor, se Deus colocasse dia 31 de dezembro
de 2023, Jesus ia voltar. Muitas pessoas iriam parar com as coisas e tentaria seguir essa vida, mas seria uma coisa muito forçada. Provavelmente seria pelo interesse de não morrer, por medo, né, de não morrer, e por interesse de ter a vida eterna no céu. Mas não seria por amor. O que seria que justamente Deus quer de nós, que nós seguimos Ele por amor. E é por isso que Ele não colocou nem data nem hora, para que a gente se prepare logo, comece a fazer as coisas dele, se apegar com Ele. Acho que Ele fez certíssimo. Foi um plano muito bom. Agora a gente está terminando aqui nosso podcast, né? Essa lição foi muito boa, trouxe alguns ensinamentos para a gente. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam, qual é o conselho que vocês dão para a galera, o que foi novo para você que você não sabia. Quem começa? A lição dessa semana tá incrível, ela fala muitas coisas interessantes, e até o ensinamento de Noé. Nessa história ele não fala muita coisa, ele não fala. Acho que Noé não tem muitas falas nessa história, mas mesmo sem ele falar, ele passa um ensinamento e tanto. Essa história sempre gostei muito dela, desde novinha, né? Porque criança sempre escuta essa história. E é uma história ótima. A lição dessa semana também tá incrível. Acho que nada foi novo pra mim. E acho que um conselho que eu levaria pra vida, ou para de outros adolescentes, seria justamente essa fé de Noé. Digamos que é uma fé inabalável. Porque durante aqueles 8 dias que ele ficou esperando o dilúvio, as pessoas zombaram ainda mais dele. Então ele podia ter desistido naquela hora e ele podia ter descido da arca. Ele podia ter aberto a porta da arca e ter descido. Mas ele confiou em Deus assim mesmo e ele ficou lá dentro. E quando deu o 8º dia deles lá dentro da arca, choveu. Então ele se salvou por ter tido fé e ter obedecido a Deus. A lição dessa semana foi bacana, né? Eu gosto bastante ali, principalmente da parte de terça, né? Das curiosidades, sempre traz uma coisinha bacana, como eu sempre digo. E não teve, tanta coisa assim de novo, mas eu não sabia que Matusalém tinha vivido na mesma época que Noé. E aí eu fiquei sabendo isso essa semana. É uma curiosidade bem legal. E saber que ele morreu antes do dilúvio e não depois, no dilúvio ou coisa do tipo. E um conselho que eu dou é para que os adolescentes aí, né? É para que vocês não sejam que nem o povo aí dos dias de Noé, né? Que se davam em casamento, bebiam, curtiam, né? E não davam ouvidos à palavra de Deus. Para que vocês, né, possam, nem que seja de pouco em pouco, buscar a Deus, porque eu sei que não é fácil, né, velho? Vários prazeres aí mundanos que nos odeiam, que muitas vezes são muito bons e tudo mais, e você prefere aquilo do que tá ali numa igreja sentado, ouvindo uma pregação. Na sua cabeça aquilo parece ser muito chato, mas que você tente dar mais ouvidos às coisas de Deus. É isso. Achei o estudo bem legal, e uma coisa que eu achei interessante foi que quando os ímpios e Satanás morrerem, será parecido com o dilúvio. Tudo de ruim e o mal acabará, e Deus fará uma terra maravilhosa e perfeita para nós. Foi isso, gente. Tchau. Eu vi na lição, tinha uma pergunta lá. O que você achou sobre... Qual era a sua dúvida? Essa mesma pergunta. Sim. Que você não sabia sobre a lição. Eu não sabia que Deus tinha... eu sabia que ele tinha se entristecido com as pessoas. Só que eu não sabia que ele ficou com raiva de que ele quis o ponto... ele quis o ponto de acabar logo com tudo. Só que ele pensou ainda naquela pessoa boa que ainda tinha. Gente, eu falei assim, meu Deus. Então, mesmo assim, ele ainda pensou naquilo dali, aí foi lá, ele teve compaixão e ele falou um jeito ainda para Noé como fazia para ele não morrer, né? E você já pensou que é por isso também que a gente ainda está aqui? Porque se acabasse com o dilúvio ali, ninguém mais ia nascer, né? Todo mundo ia ser destruído.
Um ponto que eu achei realmente interessante nessa lição, que eu gostei muito também, foi que a família de Noé, Matusalém e seus parentes, ajudaram ele a construir a arca e a avisar para o pessoal lá sobre o dilúvio, né? O que mostra a importância da família na vida espiritual também. É isso mesmo que eu ia falar. Não, na verdade não ia falar isso, eu ia falar que eu tinha esquecido, né? Estudando essa lição, eu lembrei de Matusalém e a família dele. Eu pensei que era só, eu lembrava, realmente, Que era Noé e a família. Quando a gente estuda superficialmente a história de Noé, as conclusões que a gente tira nos leva a acreditar que era só Noé e sua família. Quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente vai para o livro do Espírito de Profecia, a gente vê que é um pouquinho mais a fundo, que outras pessoas ajudaram a construir a arca. Porque antes eu ficava pensando, meu Deus, como é que Noé e a família dele construíram um barco tão grande, né? Eu falei, o bichinho devia ficar cansado de noite e ia dormir cansado e acordava cansado. Mas eu descobri também que teve outras pessoas ajudando. Então, Noé naquele tempo pregava e nós adolescentes, hoje em dia, também pregamos e às vezes nos frustramos porque tem pessoas que preferem o mundo. Bom, e tipo assim, eu aprendi, né, que com a fé que a gente tem em Deus, a gente pode conquistar grandes coisas, né, como Noé tinha feito. Ele tinha feito a arca, teve fé em Deus, né, que o dilúvio ia vir, e no final ele teve a grande recompensa de ficar vivo, né? Exatamente. E é uma lição pra gente, né? Vocês já pararam para imaginar que se Deus destruísse tudo ali, acabava as coisas e também a gente não poderia não estar aqui? Então que a gente pense mais, né? A gente estude mais, a gente não desanime de falar para as pessoas que Jesus está prestes a voltar, né? A mesma mensagem que Noé deu naquela época lá que o dilúvio vinha e que ia destruir o mundo. Agora a mensagem é que a gente tem um Salvador que está vindo para nos buscar e que a gente aceite esse Salvador. Então esse foi o nosso podcast da semana. A gente espera vocês na lição 6, que vai falar de um assunto que desperta muita imaginação da gente, que é a Torre de Babel.